Longe de mim querer te dizer o que você deve ou não deve fazer da sua vida, mas nesse vídeo eu me propus ao desafio de tentar te mostrar por que eu acho uma boa ideia você experimentar aquarela e de repente até torná-la um hábito na sua vida. E aqui não importa se você tem um background artístico, se você já desenha, já pinta profissionalmente ou de forma amadora, se você não tiver nenhuma afinidade com isso é melhor ainda, porque o âmbito que eu gostaria de falar aqui da aquarela é como uma ferramenta de estímulo criativo e outras formas de se expressar e não apenas uma forma de se desenvolver tecnicamente como um grande artista. Talvez até você evolua para isso no futuro, mas eu queria começar de uma forma muito menos pretensiosa aqui. Então nem vou levar muito pro lado de desenvolver hobbies ou da importância que tem você fazer algo pela primeira vez. Mas eu queria destacar o quanto que é legal você aprender uma nova forma de se expressar. Seja por uma questão mais técnica, de repente, eu tô concebendo um produto, alguma coisa e eu quero aprender como desenhar, como materializar isso de alguma forma. Ou até para questões mais conceituais e artísticas. Eu tenho um pensamento, um sentimento, uma mensagem, como que eu posso transformar isso num elemento visual, algo que seja bonito e ao mesmo tempo comunique aquilo que eu quero. Então eu acho que aprender formas de se expressar é sempre muito interessante para qualquer profissional. Afinal de contas, criatividade não é só destinada para os artistas. Eu acredito que você no seu dia a dia precisa ser inovador e criativo a todo momento. Então desenvolver ferramentas que vão estimular esse seu lado eu acho extremamente positivo. Mas falando especificamente da aquarela, uma das coisas que eu acho mais legal é a baixíssima barreira de entrada. Se você for pensar em, praticar pintura a óleo, por exemplo, você vai ter que gastar bastante tempo e dinheiro com toda a estrutura, entender como é que funciona a tinta, o tempo que você pode deixá-la exposta, as misturas que você tem que fazer para prepará-la. Tem tipos de tinta que você não pode ficar muito tempo pintando porque ela seca, e aí você tem que dosar o quanto de tinta tem que preparar, dependendo das horas que você tem disponível. Se vai pintar no dia seguinte, aquilo toma um cheiro em todo o ambiente, então você tem que ter um ateliê. Aí já vira algo realmente para quem quer dedicar uma parte da vida para isso. Que não tem problema nenhum, todo esforço é bem-vindo se você vê sentido. Mas a aquarela é muito interessante porque você pode até começar pegando emprestado de alguma criança da sua família ou comprando um kit escolar super básico ali com um estojinho e alguns pincéis, porque ela não tem uma grande curva de início. E aí com essa estrutura super reduzida mesmo, do jeito que você conseguir, é super legal que você já faça algumas primeiras experimentações ali, pega uma folha grande, umedece ela inteira, vai vendo como é que a tinta reage, as cores se interagem, até você entendendo um caminho que você gostaria de seguir, se você quer fazer uma estrutura abstrata, se você quer tentar retratar algo um pouco mais realista. E essa primeira experimentação é muito legal porque em poucos minutos você já consegue fazer. Eu acho que para qualquer hábito ou objetivo que a gente tenha na vida, se tiver essas micro conquistas assim, ou resultados intermediários, é super legal porque acaba motivando, é muito mais engajador e a chance da gente desistir porque não vê valor naquilo acaba ficando menor. Então a aquarela com certeza vai te dar isso desde o começo. E pra gente deixar essa conversa até um pouco mais interessante, uma coisa que na prática eu percebi da aquarela e de uma forma geral a arte é assim, porque a gente tem alguns controles do processo, mas o resultado às vezes não tá na nossa mão, né? Ou não tá na mão do artista. Às vezes vai acontecer alguma coisa no meio do caminho, ou ainda que ele tenha feito exatamente o que ele quis, a pessoa vai olhar para aquela obra de arte e interpretar de outro jeito. Então a arte não é algo que se controla 100%. Mas uma coisa que eu acho muito interessante do processo da aquarela é que quando você tiver que conceber uma ideia, olhar para uma referência, quiser reproduzir aquilo, ou enfim, quiser tirar aquilo da cabeça, você vai fazer um planejamento, você vai esboçar no lápis, você vai criar ali algumas dimensões, mas no momento que você começa, seja pelas manchas que vão se interagindo, seja porque você vai pôr o pincel no copo e acaba pingando e é uma mancha que você não tinha planejado. A aquarela é sempre uma mistura de planejamento com surpresas no meio do caminho. Algumas surpresas são super boas, você fala, putz, nem sabia que isso ia ficar legal, e aí até depois você tenta reproduzir isso porque você gostou, e algumas surpresas são negativas. Aí às vezes acontece, putz, derramei um pouco de água, deixa eu tentar enxugar para não perder o desenho, e algumas vezes você consegue salvar, outras não. Eu acho que isso é muito interessante porque é mais uma habilidade que se desenvolve nessa prática de você lidar com um pouco de improviso, um pouco de planejamento, se acostumar com as coisas dando errado e muitas vezes quando elas saem do seu controle tendo resultados legais também. Eu acho que a arte desenvolve muito isso na gente e eu acredito que seja muito importante para qualquer carreira que você tenha, ou independente de como é seu dia a dia, essas coisas te trariam reflexos muito legais. Então a gente tem aqui mais um ponto. Bom, então vamos tentar tornar essa conversa um pouco mais prática, só para não ficar me justificando aqui, eu queria te mostrar alguns exemplos de como que você pode começar, ou coisas que eu fiz que para mim funcionaram super bem. Eu fiz uma faculdade de design gráfico, e nessa faculdade a gente tinha algumas disciplinas que usavam aquarela. E eu comecei com uma aquarela escolar da Faber-Castell na época, foi super tranquilo, eu entendi todas as técnicas, aprendi como é que funcionava, até um dia que uma colega de faculdade
me deu um estojo de aquarela que é uma marca super boa, ele é super interessante, ele tem toda uma mecânica aqui, enfim, né, de rosquear e tal. E aí foi a primeira chance que eu tive de mexer numa aquarela um pouco melhor. Já era da metade da faculdade para frente. A principal diferença é que a pigmentação é um pouco diferente. Se a gente pega uma marca de mais qualidade, você percebe que você consegue tonalizar melhor, e até mesmo uma vez que você tenha terminado o seu desenho, se for uma aquarela muito baratinha, talvez com o tempo, exposto ao tempo, ao sol, ela vai ficando mais apagadinha. E se for uma tinta de qualidade, né, uma aquarela de qualidade, talvez isso não aconteça. Então eu acabei evoluindo depois de um tempo, porque eu ganhei, e aí depois de um tempo ainda eu comprei um outro estojo de uma outra colega de faculdade, e essa daqui sim, uma aquarela melhor, importada e tal, mas eu comprei usada e foi super tranquilo, porque é difícil você usar muito, a menos que você trabalhe com isso, e ela até veio com um pincelzinho mini aqui que ajudou bastante no começo, enfim, não consegui tirar. E aí tudo isso para servir de exemplo que eu comecei com um kit super simples para aprender, e aí foram aparecendo oportunidades e eu evoluí meu material, mas nem foi super necessário e eu nunca nem gastei muito dinheiro com isso, embora eu use bastante. E aí tem até gente que prefere, tem um estojo que eu tenho aqui também, de canetinhas que são aquareláveis. Às vezes você não se acostuma ali com o pincel, ou você quer ser mais detalhista, ou você é uma pessoa que gosta de desenhar e ainda não tem tanto repertório de pintar, quer começar de alguma forma. Essas canetas são legais, eu não me adaptei muito, eu uso elas para questões muito específicas, quando tem algum tipo de desenho que eu quero fazer, mas são interessantes caso você tenha aí esse gestual de preferir canetas mais do que pincéis. E aí, para você já alinhar bem suas expectativas e de repente ser até mais assertivo nos seus primeiros testes, eu começaria com uma folha super grande, Canson, talvez de uma gramatura mais grossa, porque ela aguenta mais a água, e eu faria bastante manchas, entenderia como as manchas se interagem, as cores se misturam, para você entender na prática como é que funcionaria. E aí no momento que você quiser realmente fazer um desenho, fazer uma pintura, uma obra completa, eu começaria com folhas menores. Isso é uma coisa que em vários cursos de pintura, de desenho que eu fiz, me foi recomendado, e eu entendi que é porque é muito legal a gente começar e terminar um desenho, uma pintura no mesmo dia. Se a gente pega uma folha muito grande, a gente quer fazer um desenho muito grande, aquilo vai se arrastando e aí você vai tentando detalhar, vai estragando. Então é legal você ter a expectativa de reduzir o tamanho da folha, isso vai reduzir o nível de detalhe que você consegue fazer e de repente você termina aqui da pintura, aquele desenho no mesmo dia. Então, alguns exemplos que eu gosto muito, eu sempre tenho um caderninho como esse para fazer desenhos pequenos e pinturas. Então, na prática, na maioria das vezes eu acabo fazendo desenhos mesmo, mas é legal porque tem alguns desenhos que eu falo, daqui seria legal eu aquarelar, e aí eu faço alguma mancha. Nem sempre eu tento ser realista, às vezes eu expresso de acordo com a cor que eu acho que vai ficar bonito, a combinação de cor, e você vai de alguma forma misturando um pouco de desenho, um pouco de pintura, e aí vai depender muito do repertório que você tem, do estilo que te agrada, da habilidade manual que você tem também, até questões mais abstratas, né? Esse tempo atrás, por exemplo, eu estava tentando fazer paisagens e não ficou nem um pouco parecido, nem um pouco realista, porque o tamanho é pequenininho, não dá para fazer detalhe, mas eu queria fazer essa experimentação das manchas e foi super gostoso de fazer. É mais interessante o processo do que o resultado, né? Quando a gente não é tão bom tecnicamente, mas folhas como essa que eu mostrei de caderninho, aqui é um bloco, por exemplo, que tem folhas pequenas, eu acho que metade de uma A4, metade de uma sulfite, isso. Até caso você queira desenvolver, fazer estudos mais densos, tem esses sketchbooks, né? Essas folhas que tem tamanho de folha sulfite mesmo, e aí você consegue fazer vários tipos de desenho e tal, enfim, aí vai do seu gosto. Mas eu evitaria no começo fazer folhas muito grandes e tentar fazer coisas muito rebuscadas, porque isso talvez te desanime. Bom, vamos parar por aqui, eu não vou avançar muito tecnicamente nem artisticamente nesse assunto, até porque não é minha especialidade, realmente eu estou dividindo algo que é um hábito que eu levo mais como um hobby mesmo hoje em dia. É um hobby que começou numa época que eu estudava engenharia e não tinha nada a ver com o lado artístico, até durante a faculdade de design, que me ajudou a desenvolver o meu desenho, algumas questões visuais. E hoje, mais pensando em estratégias de marketing, coisas do tipo, eu nem uso no meu dia a dia profissionalmente, mas uso a nível de desenvolvimento humano, estímulo de criatividade, é um processo que me inspira e por isso eu mantenho ele minimamente, seja num caderno pequenininho, com poucos desenhos por semana, mas eu não abro mão porque realmente eu entendo o peso que isso tem pra mim. Talvez eu não tenha te convencido de que a aquarela é uma boa ideia pra você, mas eu espero ter conseguido te provocar a pensar, pô, será que vale a pena desenvolver um novo hábito aqui mais artístico, mais expressivo, para ver se isso dá uma arejada no meu dia a dia, para ver se isso me traz algum insight para minha carreira, para ver se isso me ajuda a desenvolver
seja como um ser humano mesmo, né? Me ajuda a relaxar ou me ajuda a pensar formas diferentes de materializar a ideia. Enfim, para mim é uma excelente ideia, eu te recomendo fortemente. Se você não tiver aí uma criança na família para pegar emprestado, de repente você pode investir num kit baratinho. Você percebeu que você não precisa de muito para começar, mas eu recomendo fortemente que você viva essa experiência. E se você minimamente gostar, tenta exercitar ela por um tempo, porque eu tenho certeza que essa evolução vai ser rápida e você vai se animar com isso e de repente vai te abrir outras portas, caso não seja aí a aquarela a paixão da sua vida.